A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, sejam bem-vindos ao programa Alegria de Viver, lembrando que a nossa vida é um presente do Criador, então que possamos aproveitar cada instante, fazendo o bem, fazendo coisas positivas para todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Esse é o desejo do programa Alegria de Viver, que você tenha muita paz. Eu sou Solange Godoy, juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, e como a Solange acabou de dizer, essa esperança, este momento de melhorar o nosso ser, deve estar envolvendo toda a nossa conduta, nosso pensamento, e é por isso que nós dois viemos de verde, verde da esperança, verde da alegria. Queremos que você sinta isto, porque é o que a Boa Nova transmite para você todos os dias. Alegria e esperança, graças ao carinho dos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. Então, vamos lembrar de algo importante. Você gosta da programação da TV Mundo Maior? Você aprecia a programação da Rádio Boa Nova? Te traz coisas boas, positivas? Imagine se isso não existisse. Então, não seria mais triste, mais escuro tudo na nossa vida? Pois é, tem gente que não conhece, que não tem acesso a todas essas coisas boas que a Boa Nova, que a TV Mundo Maior oferece. E você pode ser um instrumento para que toda essa programação, todas essas coisas boas continuem a ser divulgadas. Basta ligar no telefone 0800 12 18 38 e participar da campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. A sua participação é muito importante. Com ela, a Boa Nova tem condições de levar a mais pessoas aquilo que realmente você já aprecia, aquilo que chega até você com o carinho de tantos e tantos trabalhadores do bem. Além do fato de que você sabe, quando você está ajudando e você sabe que as coisas pioraram, é natural que para a Boa Nova, que também é uma grande casa, não é apenas a sua, mas é a casa de milhares de pessoas, tudo ficou mais difícil. Por isso, seja essa semente de luz, seja essa pessoa que está gerando esperança, amparando um pouquinho mais com o seu apoio, esse esforço que a Boa Nova está fazendo. Se você não é sócio, associe-se. E se você já é sócio, faça um pequeno esforço para aumentar, quem sabe por um período, 6 meses, 8 meses, mas dar à Boa Nova esse apoio também do ponto de vista material, para que tudo continue a ser mantido com esse mesmo carinho que a Boa Nova faz no pouco. Imagina se ela tiver um pouquinho mais, não é?
É isso mesmo, basta ligar 0800 12 18 38. Vocês já decoraram, acho, né? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso programa. Nós temos feito a leitura e o comentário do livro Leis de Amor, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. No último programa, nós terminamos o capítulo 4, que fala sobre o divórcio, o suicídio e o aborto. E nós tivemos algumas perguntas e vamos aproveitar o programa de hoje para a gente responder essas questões. Naturalmente, Solange, que os nossos ouvintes podem se valer da direção eletrônica da Boa Nova para enviar-nos seus comentários, enviar-nos as suas perguntas, e nós teremos muito prazer em respondê-las de forma direta, como vamos fazer hoje, ou de usar as indagações para criar nos nossos programas futuros comentários que possam ser úteis para que essas pessoas tenham também essa dúvida, pelo menos abordada de uma forma que lhe seja suficiente ou satisfatória. Então, hoje nós escolhemos duas questões básicas que têm a ver com muitos dos temas que nós trabalhamos e que, sem citarmos nomes ou sobrenomes, até porque em algumas delas as comunicações vieram sem o nome da pessoa, nós vamos então compartilhar com os nossos telespectadores e ouvintes, porque é exatamente isso que as pessoas pediram que nós fizéssemos, que nós pudéssemos dar alguma resposta a esse respeito. Então, a Solange vai ler o comentário que nós recebemos para que depois a gente comente também aquilo que achamos que deve ser lembrado. Boa tarde. Fiz parte da vida de um homem por praticamente 4 anos. Tentei formar uma família, mas por culpa minha e dele, acabou não dando certo. Eu retomei minha vida em outra cidade. E após algum tempo, ele roubou o meu carro e ateou fogo. Entre outros acontecimentos que hoje eu desconfio dele. Mas depois disso tudo eu consegui superar e esquecer aquela raiva e a vontade de vingança. Infelizmente, ele não tocou a sua vida com sabedoria e acabou se enforcando e pelas portas do suicídio desencarnou. Depois deste acontecimento, eu e minha família sentimos ele dentro da nossa casa. Eu acabei me desesperando, larguei o meu emprego e daí por diante, não sei exatamente por que ele se matou. Não sei exatamente por que ele se matou, mas na prece eu tento me manter em equilíbrio. Mas tenho medo do futuro, por ele ter o poder de influenciar as nossas vidas. Meu filho não sabe que ele desencarnou e sente ele perto de nós todos os dias antes de adormecer. E eu me concentro sempre na prece e peço misericórdia, rezo por ele. Mas tive que começar a evitar a prece junto do meu filho de 7 anos, que não conseguia dormir. E ele sente a sombra do meu ex por perto. E eu nunca falei para o meu filho que ele faleceu. Mas, antes do acontecimento, meu filho me pediu por várias vezes para revê-lo. E depois disso, depois do que aconteceu, ele nunca mais falou nada. Antes do fato, quase todos os dias, meu filho pedia que eu nunca morresse, que se eu morrer, ele iria junto, se mataria. Por isso, às vezes, sinto que poderia ter agido de forma diferente. Agora que minha única saída é a prece, às vezes não rezo por ele, porque a casa se manifesta com ruídos. Coisas caem, portas se abrem, luzes apagam e acendem, e meu filho não faz mais nada sozinho. E aqui o sentimento dele para com o ex-padrasto, antes do desencarne, era paternal. Agora meu filho, quando fala dele, fala com raiva. Não sei o que faço para ajudá-lo sem prejudicar o meu pequeno. Meu ex era uma pessoa de bom coração, saudável fisicamente, tratava meu filho como se fosse dele com muito carinho. E eu, por várias vezes, pensei em reatar com ele, pois sinto amor por ele mesmo depois de tudo que me fez. Estudei alguns livros espíritas e frequentei as aulas de estudo do Evangelho de Allan Kardec. Escuto a rádio todos os dias e, em vez de novelas e coisas que não são produtivas, assisto o programa Transição.
Peço ajuda, alguma palavra que me diga se estou fazendo algo errado. E desde já agradeço a todos. Bem, nós queremos dizer que essa história é uma dentre tantas muito parecidas e que, naturalmente, nós não temos aqui a essa nossa ouvinte a pretensão de dizer o que ela está fazendo de errado ou o que ela fez de errado. Nós somos apenas interlocutores daquilo que a doutrina espírita nos ensina para compartilhar essas notícias, mas não somos julgadores, nem somos aqueles oráculos que vão dizer às pessoas o que elas fizeram de errado, por que aconteceu. Agora, dentro dessa história, nós temos várias áreas que podem ser trabalhadas. Bem, inicialmente, a relação afetiva é uma forma de termos contato uns com os outros e construirmos uns nos outros boas coisas. Você tinha um sentimento, você disse que era sincero, tanto que você pensou em voltar várias vezes com o seu ex. Ele tinha um relacionamento de pai para filho com um filho que não era dele, que era o seu filho. E em função de atritos, e aí que nós nos lembramos das questões do último programa, do capítulo anterior, do divórcio, não é? Que nós chegamos a entender que as frustrações afetivas, os problemas que nós geramos com relação a essas discussões, a essas brigas, produzem, às vezes, efeitos que não são agradáveis, efeitos que são difíceis. Não queremos dizer com isto que o suicídio dele foi decorrência dessa situação. Às vezes a pessoa já carrega consigo um conjunto de problemas que naturalmente estão dependentes apenas de uma gota d'água, de uma situação de desarmonia, para que isto aconteça, ou que ela escolha, por fim, fazer aquilo. Mas, veja só, ele demonstra que já estava em um processo de desequilíbrio, tanto que te perseguiu, foi atrás de causar prejuízos, pôs fogo. Então já é algo meio perturbado. É uma pessoa que estava, certamente, não na posse do seu juízo perfeito. Exato. Porque é natural que as pessoas se unam e se separem. Não é uma tragédia, mas em alguns momentos de fragilidade, a pessoa que está nessa situação pode se deixar arrastar por todo um conjunto, incluindo aí a ação de entidades negativas que também querem prejudicar aquela encarnação e estimulam a pessoa a tomar uma medida drástica, achando que isso vai resolver o problema. Bem, esta é uma primeira questão. Nos lembramos, então, dos nossos programas anteriores sobre a responsabilidade afetiva, sobre como nós devemos entender que as outras pessoas, nós não conhecemos os seus problemas mais profundos, não sabemos do seu estado emocional. E então brincar com o sentimento, e eu não estou dizendo que você fez isso porque você viveu 4 anos, tentou fazer uma família, certamente você não brincou com sentimentos, mas a gente vê isso todos os dias, homens e mulheres usando-se mutuamente como se fossem pedaços de carne, como se fossem troféus, e isto gera consequências, como o próprio capítulo anterior nos explicou, que envolvem inclusive ou o aborto ou o suicídio, ou essas tragédias psíquicas. Agora, você, depois que ele se mata, naturalmente que nós já vimos que é apenas o corpo que morre, o espírito continua passando pelas situações difíceis que um suicida acaba construindo para si mesmo, se já não fossem suficientes aquelas que ele já estava vivendo antes do suicídio. E a partir daí o que acontece? Surge na mente das pessoas que estavam em volta, e não é só dessa nossa irmã, vamos supor que ele tivesse um irmão encarnado, que ele foi pedir ajuda, que ele foi solicitar um socorro e o irmão não deu bola. Nesse momento, depois do suicídio, o irmão também está com a consciência. Puxa, se eu tivesse ajudado, ele talvez não tivesse se matado. Talvez as coisas fossem diferentes se eu tivesse feito alguma coisa. Exatamente. Então você vê, Solange, que o conselho de amar o próximo sempre e fazer o máximo que se pode é uma forma profilática, é uma maneira que a gente entende e encontra de não deixar a nossa mente vulnerável à culpa. E esta culpa, muitas vezes, faz com que a pessoa, no caso a nossa irmã que nos pergunta, se sinta propensa a receber a perseguição desse espírito. Abre brechas, né? Ela abre brechas em sua mente que, eventualmente,
podem ser realmente as maneiras pelas quais a entidade se vê atraída, seja pelo afeto, seja pela circunstância frustrada, atraída para o ambiente da família. Portanto, o que ela nos relata depois é uma situação muito comum nas questões que vem no capítulo seguinte, capítulo 5º, que nós vamos abordar nos próximos programas, ligadas à ação de entidades sobre a vida dos encarnados. Pode ser que esse espírito se sinta atraído pelos afetos que foram os últimos com quem ele conviveu de forma mais próxima e esteja no ambiente da casa. E as reações da criança demonstram que há uma certa familiaridade entre a oração e a reação, a invocação do pensamento, mesmo que a criança não saiba que o seu ex-padrasto desencarnou pelo suicídio. A reação, talvez assim, de mau humor em relação ao seu antigo pai, não é? Demonstra também isso. Agora, o que se pode fazer? Você está fazendo correto, orando por ele, e está fazendo também correto, evitando que seu filho seja exposto a essas notícias. Agora, a doutrina espírita revela outras formas que são muito importantes e eficientes para todas as pessoas que estejam passando por problemas de influências espirituais no ambiente da casa, no ambiente da família, seja por causa do suicídio de alguém conhecido ou não. Porque os espíritos estão a toda parte, em toda parte, estão à nossa volta. Você vai no ônibus, se estiver meio abatido, pode ser que alguma entidade que ali se encontre com outros passageiros se aproxime de nós e volte para casa conosco, nos acompanhando, exato. Comum. Então, o que nós sempre dizemos às pessoas? Que a casa espírita, ela é um hospital, ela é uma escola, ela é um albergue, ela é um posto de atendimento, ela é uma oficina. A casa espírita é muita coisa para todas as pessoas que precisam de um trabalho mental, emocional, que precisam de remédio para o espírito, para a emoção, que precisam de ensinamento para o conhecimento, que precisam dessa esperança para que a compreensão das leis espirituais dê um apoio, uma base para seguir adiante. Então, na casa espírita, você vai encontrar inúmeras ferramentas, inclusive medicações vibratórias, tanto para as pessoas que estão encarnadas, você, o seu filho, quanto para aquele que eventualmente esteja no plano espiritual, fazendo companhia. Se foi o ex-marido, ele irá com a família ao centro espírita e lá poderá ser atendido pelos espíritos amigos. Exato. Ele poderá receber a ajuda que precisa, até porque numa situação de suicídio, ele é muito necessitado desse amparo. Agora, se não foi ele, se não for esse o espírito, algum outro, certamente, está produzindo estes fenômenos. Então será muito útil também para o ambiente vibratório da casa que você, mãe e seu filho possam frequentar por algum tempo uma instituição espírita séria, que é aquela que não cobra nada das pessoas, que não faz nenhum tipo de negócios, que não lê futuro, que não joga carta, que não tem rituais. Casa espírita lastreada nos ensinamentos de Allan Kardec. Você poderá então, nesse local, nessa instituição, poderá se informar, aprender e também receber a ação magnética, a energia positiva sobre a sua mente, o seu emocional, sobre o seu físico e sobre o da sua criança, do seu filho. Além do que, os espíritos amigos, Solange, visitam as casas de todas as pessoas que têm um problema, que procuram ajuda. E, eventualmente, lá na moradia, eles também fazem uma asepsia vibratória, uma limpeza. E ensinam, nessas instituições, como que as pessoas mantêm o padrão vibratório das suas casas, protegido da ação de entidades de todos os tipos, negativos, não é? De entidades que são necessitadas, sofredoras, perturbadoras, rebeldes, são vários os tipos de espíritos. Então, antes de você preocupar-se se é ou não aquele seu ex-companheiro, lembre-se que é um irmão aflito, um espírito que precisa. Se for um ex-companheiro, melhor. Agora, se for um outro, também será alguém que precisa de ajuda. Daí, a sua conduta mental
dentro de casa deve continuar esta, a de não ficar remoendo, não se ficar se culpando, não ficar sentindo medo dessas circunstâncias. Não sinta isto. Vá com esta mente aberta, limpa, e procure também a ajuda na casa espírita. Aí você terá condições de receber ajuda direta, amparo em todas estas áreas, ao mesmo tempo que o seu filho e ao mesmo tempo que a entidade que eventualmente estiver ajudando a piorar essas coisas dentro de sua casa. Por isso, esta conduta, escutar a rádio é bom, só que o espírito também escuta e não muda. Assistir TV em bons programas é excelente, só que as entidades, elas não estão muitas vezes preocupadas com isso, em assistir alguma coisa. Agora, você pode, então, juntar estas coisas à ida ao hospital. Exato. E aí, no hospital, eles vão tratar das coisas de uma maneira mais profunda. E eventualmente até levá-los, né? Exatamente. Serão levados ao hospital. É uma forma de ajudar o espírito também a ir com você. Exatamente, ok. Programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Não saia daí, já já estaremos de volta. Estamos apresentando o programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Estamos respondendo algumas perguntas a respeito de suicídio e aborto. E André, tem mais uma questão interessante para a gente. Isso, nós recebemos, não através da Boa Nova, porque o nosso programa Alegria de Viver, ao mesmo tempo que ele está sendo feito para o rádio, ele também está sendo filmado. Então as pessoas poderão vê-lo no nosso canal do YouTube, a TV Alvorada Espírita tem um canal no YouTube. E esses programas também são postados em vídeo para as pessoas que queiram assistir. É um outro público e que pode beneficiar-se desses ensinos. Então, lá no nosso canal, uma das telespectadoras nos escreveu esta semana informando que ela sofreu 5 abortos e ela colocou a condição de aborto espontâneo entre aspas. E que esta situação de aborto fez ela sofrer bastante. Ela sentia que ela não tinha certeza se tratava do mesmo espírito que estava tentando reencarnar, até que depois de 5 abortos, ela conseguiu ter um filho. Nasceu uma criança e esse filho disse para ela em algumas vezes que ele sentia que ele ia cair da barriga dela e que alguma coisa o segurou, mas os outros caíram. E ela fica com isso dentro da mente e ela se acha culpada, ela tem um desgosto pela vida por causa desses abortos, etc. Então, ao comentar sobre este assunto, nos deu a oportunidade de também lembrar, não é? Algumas coisas que falamos no capítulo anterior. Primeiro que, quando o aborto realmente é espontâneo, naturalmente é um efeito da natureza que precisa desfazer-se daquele corpo que talvez não fosse o adequado. Às vezes é uma forma do mundo espiritual auxiliar a preparação da própria entidade reencarnante que muitas vezes precisa passar por processos de aborto espontâneos para valorizar o futuro corpo. Ele precisa renascer, quer renascer, mas o mundo espiritual diz, não, essa tentativa vai ser frustrada por algum motivo, ou essa aqui não está adequada, e o espírito que estava ali se preparando para tomar aquele corpo, vê aquela expectativa frustrar-se. Então, também isto está dentro dos processos reencarnatórios, das coisas que a entidade que vai nascer precisa enfrentar. Naturalmente, que nós explicamos na outra semana, que aquilo que nós chamamos de aborto espontâneo segundo nosso padrão de entendimento não é a mesma coisa que o aborto espontâneo que o mundo espiritual vê. Porque muitas pessoas, muitas mulheres
elas estão grávidas, não têm coragem para ir ao médico, fazer um aborto físico, um aborto mecânico, não querem correr riscos de falar com pessoas, nem querem produzir abortos violentos usando mecanismos muito rudes, muito rudimentares, mas ela não quer o filho, ela odeia, ela não quer ser mãe. Então, o mundo espiritual explica que nos casos em que acontecem abortos espontâneos, sem que a mulher tenha feito física ou quimicamente nada para o aborto acontecer, mas ela não desejava o filho, ela mentalmente brigou com o espírito que ela não ia ser mãe, que ela não queria, ainda assim, nesse caso, se considera um aborto não espontâneo, um aborto provocado pela força mental da mãe. Tudo vai da intenção, né, André? Basicamente, da mãe, da pessoa, do que ela realmente quer. A força mental é uma ação que demonstra quem nós somos, o que nós queremos. E nesses casos, ainda que a ciência diga, não, ela teve um aborto, coitadinho, a criança não vingou. Mas se ela, no fundo, queria aquilo, ela produziu esse aborto. Então, Porque a gente vê que as leis divinas, elas vão lá no íntimo da pessoa, elas escutam o íntimo. Né? Elas observam qual é a essência. Isso. Elas não se limitam com as aparências, como são as leis humanas, Exato. ainda neste nível evolutivo em que estamos. Agora, vamos aos questionamentos da nossa irmã. Considerando um aborto espontâneo autêntico, não é? Que ela não desejou a morte dos seus 5 filhos anteriores. Naturalmente pode acontecer que se trate do mesmo espírito, às vezes precisando passar por essa frustração até que consiga, por fim, vingar, não é, o seu futuro corpo. Às vezes não era o mesmo espírito, podem ser outras entidades que não conseguiram fazer o corpo funcionar de forma adequada e que por algum motivo da própria natureza isso não aconteceu. Às vezes também o que acontece é o seguinte: as pessoas que se candidatam à maternidade podem elas próprias estarem em situação de resgate e amando muito aquela encarnação que se patenteia, que se descortina, que se programa. Chega um determinado momento que ela se frustra por uma ação natural. Então, isso é uma dor íntima para a mulher, para aquela pessoa que queria tanto aquele ser. Também há um processo de reeducação, tanto do espírito quando ele precisa, quanto da mãe e do pai, ou do casal, quando eles estão desejando muito. Agora, quando o universo observa que as condições evolutivas de ambas as partes estão compatíveis com o projeto reencarnatório, então eles podem permitir que, por fim, depois de tantas e tantas tentativas, se tenha conseguido lograr uma gravidez que dá à luz a uma criança em condições de vingar. Então, esta angústia deve deixar-se no âmbito do passado. E certamente que o aprendizado que ela vai gerar deve tornar a mulher mais humana do ponto de vista da atenção que dá às crianças, não só as que nasceram dela, da atenção que dá às parturientes, às mulheres que estão em situação de desejarem ter filhos e não conseguirem, mesmo de ajudar as mulheres através de aconselhamentos, de serviços voluntários, nas áreas ligadas a esta busca de maternidade, para também evitar que as mulheres procurem o aborto. São chamamentos que ajudam o espírito a aproveitar uma oportunidade de tristeza inicial, de frustração, e aprender com ela, ao invés de ficar remoendo essa angústia, este medo. Não é de medo que você vai precisar para, se porventura o aborto foi natural, ou mais ainda, se o aborto foi desejado, não é de tristeza que você precisa para sair dessa situação. Não perca o seu tempo em um processo de depressão. A depressão, nestes casos, significa ou imaturidade ou egoísmo. Você está ainda preocupado com você. Você está ainda pensando só na sua dor. Aconteceu por natureza ou por vontade,
levante-se e vá ajudar os outros, vá reerguer pessoas, vá salvar vidas, vá ser uma boa conselheira, vai prestar um serviço a alguém que precisa. E assim, aquilo que nós estivemos precisando aprender pelo caminho áspero, nós estaremos aprendendo pela vontade de fazer o bem. Para todas as pessoas que praticaram o aborto, os espíritos explicam: não existe um inferno de padecimentos cercado de grades incandescentes. O que existe é um compromisso que a pessoa deve assumir mais cedo possível em ajudar-se ajudando os outros, em recuperar o tempo que perderam em lágrimas, em angústias, procurando fazer o bem. Comece fazendo uma campanha para um asilo ou para um albergue. Comece aprendendo a fazer crochê, a fazer roupinha para criança. Comece a pedir ajuda para amigos, para fazer um enxovalzinho, para dar para uma pessoa aflita. Veja em cada criança abandonada aquele filho que talvez não pôde nascer de você, ou porque a natureza não deixou, ou porque você não quis, e que teve que nascer de um outro útero. Ele ainda está esperando uma mãe que possa ser tão generosa como você agora, que está arrependida, desejaria ter sido. Então, não se acomode atrás da porta, debaixo da cama, na choradeira de ai, o que eu fiz, como eu sou ruim. Não, você não é ruim, você pode ter cometido um erro, mas você é filha da bondade absoluta do universo. Você precisa exercitá-la. E é isso que vai, de verdade, redimir você. É o bem. Nós que já fizemos o mal para muita gente, nós aprendemos com a doutrina de amor que Jesus nos ensina que mesmo maldosos, nós podemos começar a fazer o bem. Mesmo doentes, podemos ajudar outros enfermos. Mesmo sozinhos, podemos ser companhia para alguém solitário. Mesmo aflitos, poderemos diminuir as aflições de nossos semelhantes. Então, a essa irmã, Cristins, que nos escreveu em nosso canal no YouTube, que está apresentando este mesmo livro, esses programas que estamos exibindo aqui em áudio estão disponíveis em vídeo. Vocês podem sentir como a doutrina espírita é pão para a alma de quem tem fome. E a gente agradece muito ela ter compartilhado conosco este momento da sua intimidade e abrindo seu coração para que todos nós pudéssemos aprender. Lembrando que a chance sempre para a gente, né? Nada é eterno, né? A gente não vai sofrer uma pena eterna para sempre. O mal não é eterno. O mal não é eterno, exato. A gente é que constrói coisas positivas na nossa caminhada daqui para frente. É preciso desejar. É preciso parar de se colocar na condição de coitadinho. Ai, por que eu fiz isso? Não, nós fazemos os males ou as coisas erradas porque somos imperfeitos. Mas o nosso destino, há uma frase de um espírito que nos conta, Divaldo Pereira Franco, que conversou com ele, um sacerdote que ficava na porta de uma igreja. Ele havia sido padre naquela igreja. E à frente tinha uma praça onde as pessoas que iam para os prostíbulos do porto iam passando por ali todo dia. Então ele chegava perto da pessoa e falava: não vá lá não, não vá lá. Ficava intuindo: não vai lá não, hoje não, vai amanhã, hoje não vá não. E ele tentava tirar as pessoas do caminho da prostituição. E ele dizia a Divaldo: olha, eu digo para as pessoas, você tem o direito de jogar a sua vida no lixo, mas você tem o dever de se salvar. Exato. Você pode jogar a sua vida na vala, mas é você que tem o dever de tirar sua vida da valeta. É através do bem que a gente faz isso. É isso mesmo, nós estamos encerrando mais um programa Alegria de Viver. Vamos fazer o convite do seminário, André? Isso, Solange. Faz você. Estamos lembrando que em nosso canal no YouTube, da TV Alvorada Espírita, no YouTube, nós estamos com o 3º seminário Transformações da Terra, revelando o que ninguém te conta. Assista, entre lá. Preste atenção, porque as notícias que estão lá são fundamentais para que nós percebamos onde estamos, o que estamos vivendo, qual é o momento de hoje. 3º seminário, Transformações da Terra, revelando o que ninguém te conta, no canal do YouTube da TV Alvorada Espírita. Isso mesmo, você não pode perder, é muito importante. Bem, nós estamos encerrando, agradecemos a sua participação e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, como é bom percebermos que teus ensinamentos não são teorias,
elaboradas de maneira tão especial e requintada para a ilusão dos neurônios. Mas ao contrário, você veio espalhar a vida prática, os conselhos sábios, para dar à existência de cada um norte, para que no meio da tempestade, da confusão, nós não perdêssemos o rumo. E mesmo quando aflitos nas relações emocionais, mesmo quando infelizes no afeto, mesmo quando desejando coisas que são proibidas ou fazendo coisas que não são boas, mesmo quando toda a sociedade que nos cerque nos estimule a condutas levianas, ainda assim a estrela brilha no céu mostrando o norte. Não se impõe a cada um, não grita para que a pessoa não caia ou não erre, mas permitindo que cada um tome a atitude que mais lhe pareça correta. Lá está a estrela acesa, na escuridão daqueles que preferiram os caminhos tortuosos. E quando o solo enlameado é a única companhia, quando se vê preso nos cipoais das intrigas, das enfermidades buscadas, das confusões da emoção, da matéria escravizante, quando se vê pobre, abandonado por aqueles que eram seus amigos, assim considerados somente na opulência, eis que então, do lodo do chão, ergue-se olhar para ver a noite escura e lá está a estrela brilhando. Venha para mim, este é o caminho. Rasteje, deixe para trás, a lama vai secar, a ferida se cicatriza, tudo passa. E então, caminhando aos poucos, cada dia estará mais perto, cada dia estará mais preparado. É este o ensinamento que Jesus nos oferece, quando nos ensinou da sua forma generosa de ser: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós nunca ouvimos de nenhum líder da terra, de nenhum poderoso imperador, uma frase que se acercasse a este conceito: eu vos aliviarei. Vinde a mim, que sou brando e humilde de coração. Obrigado, estrela de nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todos os teus ensinos. Que possamos estar sempre preparados para seguir-te. Obrigado, queridas amigas, queridos irmãos. Muita paz.